Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. E hoje, Números, capítulo 21. Agradeço a Deus pela alegria de estarmos juntos, compartilhando a palavra dele, né? Agradeço a minha pastora presidente pela oportunidade dada, ao ministério pela confiança, a você pelo tempo que você nos dá, não é verdade? E quero agradecer a todos os amados irmãos e pastores que estão juntamente conosco aqui na sede, trabalhando nesse livro tão fundamental que é Números. E venhamos e convenhamos, né? É como sempre falo, Números é muito mais que números. Chegamos ao capítulo 21. Que capítulo fundamental! Aqui nós temos no versículo 1, 2, 3, exatamente a primeira grande vitória do povo de Deus depois da terrível grande derrota de Números 14. Acompanhe comigo. Números capítulo 21 diz: ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato me entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente suas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel. Ele entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar se chamou Hormá. Interessante, né? São 3 versículos simples de ler, interessantes, mas são 3 versículos fundamentais, porque aqui você tem a primeira grande batalha de Israel após a grande derrota que tiveram e que os fez simplesmente padecer 38 anos ali no querido deserto, ficarem vagueando conforme a ordem do Senhor. Você se lembra de Números capítulo 14, né? Quando a gente tem Números 14, que simplesmente os espias voltam dizendo: olha, vamos atacar, vamos lá. Josué e Caleb, né? E os outros 10 colocando um medo danado no povo de Israel. E aí simplesmente o povo se levanta contra Moisés, contra Arão, quer matar Josué e Caleb. Deus se manifesta e Deus diz: beleza, é assim, né? Não confiam em mim? Então tá bom. Eu vou fazer o corpo de vocês caírem nesse deserto. Pode ficar tranquilo que os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser presa fácil, eles é que vão conquistar, e nenhum dessa geração vai entrar na terra que eu prometi. Com exceção do meu servo Caleb, com exceção do meu servo Josué. E é interessante que, dito isso, o Senhor, de forma muito direta, lá no versículo 30, 31, 32, o Senhor vaticina, né? Então, Números capítulo 14, versículo 30 diz: não entrareis na terra, pela qual levantei minha mão que vos faria habitar nela, salvo, com exceção, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, dos quais dizeis, por presa serão, eu porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Versículo 32. Olha que doloroso. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. E os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Ou seja, quando você tem Números capítulo 21, tem o cumprimento dessa promessa. Aquela geração estava morta, os cadáveres absolutamente enterrados, e
ninguém se preocupe. Mas ninguém se preocupe mesmo. A nova geração já era grande e vigorosa e simplesmente ela agora ia para a sua primeira grande batalha. Agora, olha que interessante. Oh, que interessante. Infelizmente, alguns disseram exatamente assim, e isso está registrado em Números 14. Números 14. Infelizmente, alguns disseram, não, mas não pode ficar assim. Vamos lá, nós pecamos. Ótimo, nós pecamos, mas vamos lá, vamos atacar. O Senhor pode nos perdoar. E mesmo com o coração muito entristecido, porque o versículo 39 de Números 14 diz que Moisés falou isso para todo mundo e eles se entristeceram muito. O que aconteceu? Aí no outro dia, o espírito de covardia deu vazão agora ao espírito de desobediência. Tu acredita nisso? Porque no capítulo 14, versículo 40, aí agora os covardes se levantam e de madrugada sobem ao cume do monte dizendo, ó, nós subiremos ao lugar que o Senhor tem falado porque temos pecado. E nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. Aí, o versículo 41 diz, Moisés avisando, galerinha do bem, deixa de ser retardado mentalmente. Vocês não vão prosperar, vocês vão se arrebentar. Desce daí, pois o Senhor não está no meio de vós, não é para subir. Não deu outra. Versículo 44. Contudo, não ouviram Moisés. Temerariamente subir ao cume do monte. E aí não deu outra. Os amalequitas e os cananeus simplesmente feriram e arrebentaram eles. E eles simplesmente foram humilhados e derrotados até Hormá. E olha que interessante. Exatamente nesta mesma região, aonde ocorreu, infelizmente, essa grande derrota, em que eles foram literalmente humilhados, eles agora serão exaltados. Eles serão agora abençoados, porque agora, se eles estão marchando, porque veja muito bem o que o capítulo 21, versículo 1 nos avisa. Olha como começa o texto. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o sul, e que Israel vinha pelo caminho dos espias, aquele mesmo caminho antigo, se Israel vinha por esse caminho, ele só estava indo simplesmente porque a nuvem estava guiando. Você se lembra que a nuvem levantava e eles tinham que ir junto? Então a nuvem estava guiando. Então se Israel estava vindo é porque o Senhor tinha determinado. E aí esse rei de Arade, daquela região, amalequita, o que ele fez? Ele pega Israel de surpresa, ataca e ele consegue alguns como prisioneiros. E aí o versículo 2 diz que Israel faz um voto. Israel diz assim, olha, Senhor, se o Senhor entregar na minha mão, eu vou destruir completamente as cidades. Mas que voto estranho, né, pastor? Destruir os outros, não. Quando Israel estava dizendo, eu vou destruir totalmente as cidades deles, Israel estava dizendo, eu vou cumprir o que o Senhor mandou, porque o Senhor mandou destruir completamente as cidades. E aí o que aconteceu? O Senhor ouve Israel, entrega os cananeus na mão deles, e olha que interessante, destruiu completamente a eles e as suas cidades, e aquele local se chamou Hormá.
O mesmo lugar da derrota humilhante de Números 14. Agora é o mesmo lugar da vitória acachapante do povo de Deus. Sabe, irmãos, é muito interessante porque um texto como esse, em primeiro lugar, nos faz entender que a vida continua. A vida continua. Olha que interessante, os israelitas, eles completam o tempo de luto por Arão. Eu quero agradecer pastora Iraci, pastor Geraldo, pelo excelente estudo ministrado, tanto na segunda quanto na terça. E aí, obviamente, Arão é morto, Arão é objeto de luto, de lamento, terminou de chorar, vamos andar, galerinha, vamos andar. E eles voltam à jornada e à batalha. Arad, irmãos, era uma cidade cananeia localizada ali, uma média de 140 quilômetros de Hebron. Então você está bem no sul de Israel, tá? Inclusive localidade que no futuro seria dada à tribo de Judá e tribo de Simeão. Agora olha que interessante. Deus então simplesmente pega, faz eles andar, e a notícia da marcha de Israel ali simplesmente traz o rei cananeu um desespero enorme. E qual é a tática dele? Vamos agredir rapidamente e ver o que é possível. O que acontece? Bem, ele ataca, é o primeiro ataque, não é a vitória de uma batalha, ele ataca, ele consegue levar alguns capturados, né? E aí, imediatamente, o pessoal de Israel, simplesmente sabendo que aquele mesmo lugar foi o local da vergonha, há 38 anos atrás, porque aqui nós estamos 38 anos depois, clamam a Deus e fazem um voto e dizem o seguinte, nós vamos fazer o que o Senhor mandou. Se o Senhor mandou a gente destruir totalmente essas cidades, nós vamos destruir. É interessante porque aqui Deus começa a exercer também juízo sobre todos aqueles povos. Sim, sobre todos aqueles povos. Irmãos, não pense que aqui está a agressão gratuita, não. A cultura cananeia daquela época era de uma maldade, de uma perversidade demoníaca, mas indescritível. Você fica hoje olhando, né, a maldade de bandidos, a maldade de homens ruins, a maldade de homens terríveis. Irmãos, isso é um nada diante do que acontecia ali em Canaã, irmãos. Ali em Canaã. Literalmente, você tem que se lembrar aqui, Deus tinha falado a Abraão que quando o limite da paciência dele chegasse, ele iria destruir todos aqueles povos. E aqueles povos não tinham desculpa de simplesmente dizer, não sabíamos, porque Abraão habitou no meio deles, todo mundo via Abraão como luz, Isaac e Jacó. Eles tinham sim plena possibilidade de, através dos seus pais, desenvolverem o conhecimento de Deus. Mas pastor, mas será mesmo que Deus não foi muito rude? Foi não. Para vocês terem uma ideia, quando Abraão venceu aqueles reis, salvando o seu sobrinho da escravidão, quem veio simplesmente dar pão e vinho a Abraão, e Abraão entregou para ele o dízimo de tudo. Melquisedeque, rei de onde? Salém. Salém já era uma cidade ali grande. E por que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque? Porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então não venha me dizer que aqueles cananeus não sabiam sobre Deus. Tinha sacerdotes de Deus no meio daquela terra.
E eles é que quiseram se afastar terrivelmente da presença de Deus. Terrivelmente da presença de Deus, tá? Eles eram povos que eram descendentes de um dos filhos de Noé, de Cão, ou Cã. E aí o que acontece? Eles sabiam da verdade. Noé foi dispenseiro da verdade e ensinou para os seus filhos. Agora, se os descendentes quiserem se afastar e fazer tudo que há de mal diante do Senhor, Israel agora volta da escravidão e serve como instrumento de Deus para simplesmente punir todo aquele povo. Todo aquele povo. Mas pastor, peraí, será que Deus não tinha uma outra alternativa? Como perdoá-los? Como afagá-los? Dar uma nova chance? Irmãos, se aquele povo literalmente pudesse receber, eles receberiam. Veja que Nínive teve outra chance. E Jonas foi a Nínive e eles se converteram. Mas aqui, nenhuma outra chance foi dada a eles. Porque, meu amigo, eles simplesmente se afastaram tanto de Deus, voluntariamente, tanto, que agora o único caminho é a mão de Deus pesar sobre eles. E foi exatamente isso que foi feito. Então, eram povos tão perversos, e Deus simplesmente determinou que essas nações fossem removidas da face da terra. E, obviamente, Deus deu essa primeira grande vitória sobre o inimigo e o povo cumpriu sua promessa. Destruíram Arade, outras cidades ligadas a ela, deram um novo nome à região chamada Ormã, que significa destruição, e esse conflito foi fundamental para quê? Para dar a Israel a sensação de que poderiam vencer reis após reis e conquistar a terra prometida. Conquistar a terra prometida. Eu acho muito interessante isso porque esta vitória foi significativa. Foi exatamente no mesmo local onde teve a grande derrota de Números 14. Foi uma vitória dada à primeira geração, a geração que viria depois. E agora eles seguem confiantes para conquistar povo após povo. E o que é interessante é que esta vitória trouxe o pavor para todos os outros povos que ali estavam. Você verá os comentários sobre Balaque e Balaão, o desespero dos outros reis que chegava a contratar videntes para amaldiçoar Israel. Essa vitória foi retumbante, essa vitória foi fundamental, essa vitória foi essencial para trazer força a Israel e fazer com que Israel entendesse que o Senhor é o Senhor e lhes daria completa vitória sobre tudo, absolutamente tudo. Sabe, irmãos, quando eu penso num texto como esse, eu me alegro porque Deus é Deus de muita misericórdia. Veja que interessante em Números 14, aquele povo podia ter sido destruído todinho naquele dia, mas em Números 21, você tem uma nova geração que se levanta e que tem a grande vitória no mesmo lugar da terrível derrota, que os fez ficar 38 anos vagando no deserto. 38 anos sem dó e piedade. E agora, isso me faz pensar nesse Deus maravilhoso que renova a sua graça, renova a sua misericórdia, renova o seu amor, renova as suas bênçãos. Isso me faz entender que uma vida de pecado não é para a gente. A gente não tem que pecar, irmãos, acreditando que depois o Senhor, lá na frente, nos dará uma nova chance. Sim, Ele sempre nos dará uma nova chance. A gente tem um advogado ao lado do Senhor, Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus Cristo, que intercede por nós. Mas será que a gente precisa ficar
38 anos sofrendo num deserto para chegar à compreensão de que Ele é Deus e que Ele é Senhor e que aí temos que obedecer à palavra dEle. Não é possível isso. Vamos aprender com Israel. Vamos aprender com Israel. Essa vitória acachapante, simplesmente, meus amados irmãos, deveria ter sido realizada 38 anos antes. 38 anos antes. Ela deveria ter realizado. Ninguém precisa sofrer. Por isso que a Bíblia diz, quem está em pé, veja que não caia. Por isso que o apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. Porque as consequências do pecado são terríveis, mas se pecar, também não fica com a cabeça caída, dizendo que nunca vai se levantar. Você vai se levantar, porque você tem um advogado ao lado do Pai. E olha que lindo, 38 anos depois, esse povo se levanta e o Senhor começa a dar vitória após vitória. Mas pastor, e tadinho dos cananeus, mas os cananeus a partir de agora são esmagados. Pois é, né? Poxa, Deus não teve paciência com eles. Será? Vamos lá. Quanto tempo Israel ficou simplesmente no Egito como escravo? Segundo a palavra de Deus, 430 anos. Tá? 430 anos. A coisa não foi tão simples assim. Olha que interessante. 430 anos fica esse povo lá no deserto. Deserto não. No querido Egito. Mas o Egito é desértico também, então não está errado, né? 430 anos. Depois eles saem, aí simplesmente ficam ali 2 anos ali no Sinai, sem nenhum problema, e depois sobem. Aí, por causa da desobediência, em Números 14, mais 40 anos se passam. Então, amados irmãos, só de que Israel esteve literalmente longe, foi praticamente 480, 490 anos. Olha a paciência de Deus com aquele povo em Canaã. Deus leva para lá Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Todo mundo que vê Abraão, Isaac e Jacó fica sabendo que Deus estava com eles. Havia testemunho. Deus naquela terra tinha gente muito grande, como Melquisedeque, rei de Salém, como sacerdote. Ninguém ali é inocente não, meus irmãos. Todos aqueles povos naquela terra sabiam sobre Deus e queriam viver uma vida completamente diversa. Aí chega um ponto em que há um limite e Deus usa agora Israel para puni-los. E a maldade que eles cometiam era de tal sorte, que simplesmente, irmãos, Deus os guarde. Deus nos guarde. Deus disse, eu não quero que vocês deixem um vivo. É para destruir casas, é para destruir altares, é para acabar inclusive com o gado deles, com tudo. E agora Israel vem, e depois dessa acachapante vitória, os povos da terra começam a tremer diante de Israel. Veja que vitória fantástica, né? Deixa eu terminar esse áudio dizendo algo para você. Você sabia que o lugar da tua maior derrota e da tua maior vergonha pode ter sido escolhido por Deus como um lugar da tua maior vitória e do teu gozo e da tua felicidade? Você sabia que Deus pode perfeitamente pegar aquele fato que hoje te deixa triste, angustiado, abatido, chateado, e transformar esse fato simplesmente numa reviravolta na sua vida, que te faz forte, fantástico e vitorioso? Você sabia disso? Você sabia que Deus pode pegar literalmente, as situações mais adversas da vida da gente, quando a gente
resolve servir ao Senhor, quando a gente resolve se postar da forma correta diante dele, você sabia que ele nos levanta e ele nos exalta no exato lugar da nossa mais terrível e fragorosa vergonha? Pois eu quero que Deus faça isso com você. Eu quero que o Senhor te exalte, meu amado irmão. Eu quero que o Senhor te levante. Eu quero que o Senhor dê a maior vitória da tua vida. É exatamente onde você mais caía, onde você mais rolava, onde você tinha maiores problemas. O Senhor vai te dar grande vitória. O Senhor vai te dar grande vitória. E olha que exemplos não faltam. Não foi só Israel. Há muitos exemplos na palavra de Deus que exatamente o local de grande derrota e dor, após uma bênção liberada por parte do grande Deus, se torna o local da maior vitória na vida da pessoa. Então preste atenção. O que eu e você temos que fazer? Temos que entender que o Senhor é Senhor. E quando nos submetemos à voz dele e à vontade dele, no lugar onde fomos humilhados, ele vai nos exaltar. No lugar da nossa maior queda, ele vai nos exaltar. E ele vai estar conosco para todo sempre. Começa agora uma nova história para Israel. De vitória, de graça, de felicidade. Não estou dizendo que o povo deixou de errar. E amanhã você vai ver o que esse povo que acabou de fazer um voto com o Senhor vai fazer amanhã. Não se preocupe. Ih, meu Deus do céu. Você vai ver. Preocupa não. Mas Deus é Deus de misericórdia. Deus que nos ergue e dá grande vitória. Amados, aqui Pastor Gedeon Júnior. Um grande abraço. Deus vos abençoe e a paz do Senhor. A paz do Senhor.